Boa noite a todos do canal Elite Oculta. O meu nome é Alexandro, eu tenho 48 anos e este relato que irei contar aconteceu quando eu tinha por volta de 26 anos. E na época do ocorrido, eu estava servindo no exército e ainda estou. Bem, agora vamos para o relato. Quando eu era criança, eu sempre quis fazer parte da carreira militar. E todo dia eu estudava muito, incansavelmente para poder realizar o meu sonho. E quando eu completei 18 anos, eu fui me alistar e graças a Deus tudo deu certo. Bem, os primeiros dias no quartel eram o máximo, mas com o passar do tempo, eu focava cada vez mais no meu objetivo de ser um bom soldado. E o meu superior, que na época tinha a patente de cabo, ele gostava muito de chamar atenção a todo momento. Ele sempre exigia muito de todos, mas eu sentia que ele não ia com a minha cara. Pois todos os dias ele me acordava às 5 da manhã para correr em volta do quartel, fazer vários exercícios muito pesados. E às vezes chegava a um ponto que eu pensava que iria morrer. Todos os outros riam de mim por achar que eu era um tanto lerdo, por aquele soldado fazer o que quiser comigo. Bem, mas eu não ligava muito. E passou um tempo e isso veio a se tornar uma rotina para mim. E passado alguns meses, eu fiz a prova para subir de patente e consegui. Bem, eu tinha um amigo que ele passou na prova junto comigo. E nós íamos para casa de carro juntos, e essa amizade durou por muito tempo. Nós nos especializamos em sobrevivência na selva e participamos de diversas missões. E um dia fomos designados para uma missão em Goiânia. Infelizmente, eu não posso falar o nome do lugar onde estávamos. Porém, lá era um lugar cheio de fazendas. E teve um dia que tivemos que sair de carro para prestar serviço. O nosso superior disse que deveríamos ir em torno das 18 horas. E assim, para começar a deixar tudo preparado para o dia seguinte. Assim fizemos. Pegamos as nossas coisas, colocamos na caminhonete e nos dirigimos até o local. Mas no meio do caminho, aconteceu algo que ficaria para sempre na minha memória. Em todas as missões na mata que fiz, não chega nem perto do terror que eu passei naquela noite. Era cerca de 1h da manhã, quando meu amigo disse que precisava tirar água do joelho. Então, eu parei perto de uma árvore para ele se aliviar. Mas quando de repente, nós ouvíamos o que parecia ser uma mulher pedindo por ajuda. Nós ficamos assustados, pois onde estávamos não tinha nenhuma casa. Então, pegamos as nossas armas que a gente sempre carregava e depois gritamos para quem que estivesse ali. Porém, a pessoa continuava a pedir por socorro. Nós logo fomos ajudar. Eu desliguei o carro e entrei na mata com o meu amigo para ajudar aquela mulher. E como estava tudo escuro, ligamos as lanternas e fomos chamando a pessoa para ver se ela respondia. Bem, não demorou muito tempo e encontramos uma mulher que estava em estado de choque. Ela estava horrorizada com alguma coisa e também ela ficava dizendo repetidas vezes que eles, eu não sei quem, queriam matar ela. E também eles a encontraria. Eu perguntei a ela quem eram eles e a única coisa que ela me respondeu é que todos nós iríamos morrer. Bem, lógico, eu fiquei um pouco apreensivo,
Pegamos ela e começamos a levá-la para fora da mata. Mas foi quando, do nada, sentimos um cheiro muito forte de carniça, como se tivesse vários bois mortos. E aquele cheiro estava se aproximando de onde estávamos. A mulher gritou que eles chegaram. Ela se soltou do braço do meu amigo e novamente correu para dentro da mata. Nós fomos atrás dela, mas de repente um silêncio tomou conta do ambiente. Porém, continuamos a segui-la. E foi aí que novamente ouvimos o grito daquela mulher. Ela parecia que estava sendo atacada por alguma coisa. Mas então corremos para mais fundo da mata, porque pensamos que ela poderia estar sendo atacada por alguma pessoa. Mas logo de repente, ela parou de gritar. E depois de alguns minutos, quando chegamos perto de onde ela estava, nos deparamos com uma cena que parecia ser filme de terror. A mulher estava toda dilacerada no chão. Tiramos a trava das armas e nos preparamos para o pior. Mas o que aconteceu naquele momento nos provou que se algo estivesse ruim, poderia com certeza piorar. Porque começamos a ouvir vários passos pesados e grunhidos muito altos, como se fossem cachorros enormes que vieram diretamente do inferno. E nós, mesmo com as lanternas ligadas, não dava para ver direito o que estava ali nos perseguindo. Porém, percebemos que um pouco adiante, de trás de uma moita, saía um cão negro, enorme. Veio andando em nossa direção muito devagar. Ele andava atentamente. Tinha os olhos vermelhos que pareciam com brasas, orelhas pontudas e dentes que saltavam para fora de sua boca. Aquela criatura parecia um urso de tão grande que era. Porém, aquela aberração, quando se pôs sobre duas patas, aquilo ficou enorme. E foi aí que, sem mais e nem menos, começamos a atirar em sua direção. Aquela coisa deu um urro de dor e logo correu para dentro da mata novamente. Bem, após afugentar aquela criatura, corremos para fora da mata. Porém, quanto mais corríamos, parecia que a estrada se distanciava, pois nós, naquele momento, estávamos muito adentro da mata. Alguns minutos se passaram e começamos a ouvir vários rugidos em nossa volta, como se tivesse várias criaturas nos perseguindo. Sem muita opção, subimos em uma árvore. Ficamos ali observando em nossa volta. E pouco tempo depois, escutamos aqueles passos pesados virem novamente na nossa direção. Aqueles passos vinham bem devagar, quebrando folhas e galhos. E de repente, ali próximo à árvore, aparecem 4 cães negros. E as criaturas eram grotescas e aterrorizantes, e eram semelhantes àquele cão que tínhamos atirado nele. Quando as 4 criaturas perceberam que nós estávamos em cima da árvore, aquelas aberrações começaram a dar patadas na árvore no intuito de nos derrubar. Bem, começamos a atirar o que tinha sobrado das munições, mas parece que de nada adiantava. Daí pensamos que seria o nosso fim. Porém, de repente, ouvimos vários disparos que pareciam ser de fuzil. E logo de novo, mas de repente, ouvimos vários disparos que pareciam ser de fuzil. E foi aí que eu percebi que 2 daquelas criaturas haviam caído mortas. E as outras 2
fugiram novamente para dentro da árvore. Bem, mesmo no meio daquele tiroteio, descemos da árvore e corremos em disparada para tentar fugir dali. E mesmo assim, os tiros não paravam. Quando chegamos na estrada, percebemos que tinham 4 homens armados até os dentes. Eles estavam com o que parecia um uniforme preto que não dava para ver os seus rostos, apenas os olhos. Eles nos perguntaram se nós estávamos bem. Respondemos que sim e perguntamos a ele o que eram aquelas coisas. Eles falaram que aqueles seres não eram deste mundo. Então meu amigo falou para um daqueles homens, que parecia ser o líder, que nós éramos militares do exército e que tínhamos a obrigação de saber quem eles eram e o que eram aquelas coisas. O homem disse que eles eram apenas um departamento de contenção e nada que nós deveríamos nos preocupar. Eles mandaram que fôssemos embora e assim fizemos. Bem, o nosso carro estava a uns 100 metros dali. E quando chegamos lá, olhamos para trás e dava para ver aqueles homens pegando o que parecia ser pessoas e colocando dentro dos seus carros. Bem, mas como não tinha nada que podíamos fazer, fomos embora daquele local. E quando chegamos no quartel, logo fomos informar o ocorrido ao nosso superior. Então, relatamos o ocorrido para o nosso coronel e ficamos muito surpresos com o que ele disse. Ele falou que a autoridade daqueles homens de preto estava acima do exército e que também não era para relatarmos isso para mais ninguém. E se nós o desobedecesse, haveria consequências terríveis. Bem, acatamos essas ordens e este fato ficou muito tempo guardado na nossa memória. E tanto eu quanto meu amigo não tínhamos o atrevimento de tocar no assunto. Anos se passaram e um certo dia eu me deparei com o canal Elite Oculta. E depois de assistir vários relatos, eu tive a ciência do que era tudo isso. Lobisomens, canes, criaturas de outro mundo e um departamento de contenção obscura que eu tenho quase certeza de que eram eles naquela noite. Bem, atualmente eu sou um tenente-coronel do exército e estou em uma posição de não poder mais investigar sobre o caso. Mas eu posso deixar o meu relato para vocês tirarem as suas conclusões. E posso dizer para vocês, ouvintes do canal Elite Oculta, que o mundo não é só o que a gente vê na televisão, pois ele tem um lado muito mais sombrio e misterioso. Boa noite. Olá, Elite Oculta! Meu nome é Gabriel Brant, eu sou do canal Você Acredita, e se você ainda não conhece o nosso canal, o link vai estar aqui na descrição, então já aproveita e dá uma passada lá, logo após esse vídeo. Meu nome é Jimena, tenho 48 anos, sou cigana, e o relato que eu trago é uma dívida de honra que precisava expor. Sou fruto de um relacionamento proibido entre uma cigana e um não cigano. Minha mãe cometeu o maior crime que uma cigana pode cometer contra o seu povo. Ela se apaixonou perdidamente por um não cigano, e por esse amor acabou fugindo e deixando tudo para trás, inclusive o seu primeiro marido, com quem casou aos 13 anos, e suportou várias traições extraconjugais, além de muito abandono.
O nome do seu primeiro esposo era Javier. Este vivia viajando com os demais homens do acampamento para vender os vários tipos de produtos que eram produzidos na comunidade. Quando se casou com a minha mãe, o Javier tinha apenas 16 anos e sonhava em ser pai, mas a minha mãe nunca engravidou dele, motivo que o deixou mais frustrado ainda, uma vez que ele tinha um irmão gêmeo chamado Raones, que casou no mesmo dia que ele, com uma cigana, um ano mais jovem que a minha mãe, e aos 19 anos já tinha um casal de filhos. Toda a família de Javier vivia exaltando a família de Raones e acreditava que havia algo de estranho na minha mãe. Por esse motivo, ele sofria discriminação em forma de brincadeiras, entre aspas, onde era cobrada por não produzir sequer uma semente ao marido. Javier não era nenhum santo e em suas viagens chegou a se envolver com algumas clientes. Inclusive, teve filhos com não ciganas. Mas surpreendentemente, ele não rejeitava minha mãe e a minha família materna era apaixonada por ele, não admitindo nem que a minha mãe cogitasse em largá-lo. Meu pai era eletricista e conheceu a minha mãe quando ela pediu para ler a mão dele. Foi uma atração inusitada e também fatal. Tanto que eles começaram a ter encontros escondidos e muito perigosos, pois o crime de uma cigana se envolver com um não cigano é considerado um crime de honra, e o fato dela ser casada piorava ainda mais as coisas. Por esse motivo, eles tiveram que fugir. Meu pai conseguiu um emprego no Rio Grande do Sul e, com isso, pôde viver o mais longe possível com a minha mãe. Para não chamar a atenção, ela abandonou muito de sua cultura, o que foi um processo doloroso, pois até as vestimentas e adereços ciganos ela teve que esquecer. Como ela levou um tempo para engravidar, o meu pai a ensinou a ler e escrever. Depois a matriculou numa escola num período noturno, pois ela pôde se desenvolver. Sendo que ele aguardava na porta da escola para evitar que ela se encantasse por outro homem, minha mãe adorava a dedicação dele para com ela. E da sala de aula, ela sempre ficava observando para ver também se ele não estava falando com outras mulheres. Devido à escola, minha mãe concluiu o ensino médio e se interessou pela enfermagem e pelo aprendizado de parteira. Começou ajudando uma experiente parteira e a colocar crianças no mundo, e aos poucos foi obtendo o conhecimento necessário para se virar sozinha nesse trabalho. Meu pai sempre a apoiou em tudo, e devido a isso, ela se tornou uma enfermeira e parteira de primeira, começando a trabalhar num posto de saúde. Contudo, nas horas vagas, socorria mulheres em trabalho de parto. No entanto, sempre mesclou o conhecimento de sua formação com a aprendizagem do seu povo. Foi quando a minha mãe engravidou e teve Stefan. Meus pais ficaram emocionados, já que a minha mãe imaginava que era incapaz de gerar filhos. 4 anos depois, eu nasci, o que realizou o sonho do meu pai, que, embora conformado em nunca poder viver a paternidade, por acreditar que minha mãe era estéril, sempre dizia que, se pudesse ser pai, queria ter um casal de filhos. Apesar de vivermos como não ciganos, a minha mãe nunca abandonou completamente os conhecimentos do seu povo e nos ensinou muitas coisas. Ela tinha sua religiosidade e crenças. Gostava de jogar cartas, ler mãos, confeccionar amuletos, sem mencionar a prática de alguns rituais, além do conhecimento de magia lupina, que era uma tradição de sua casa. Meu pai era ateu e muito cético, mas para agradá-la, a auxiliava e gostava de ouvir as histórias que ela orgulhosamente contava sobre o seu povo. Aos 16 anos, Stefan engravidou uma colega de escola e teve que assumir a sua família. Chegou a viver 3 anos em nossa casa com a sua esposa, mas com a ajuda dos nossos pais, comprou uma propriedade e foi tirando o sustento de sua família. Os sogros dele, que antes o odiava, passaram a amá-lo e admirá-lo. Isso pela maneira como ele tratava sua esposa
e os filhos que foram nascendo. Assim como nosso pai, o meu irmão se tornou um marido muito amoroso, companheiro e trabalhador. Não media esforços para dar o melhor à sua família, sendo um viciado em roçar e cuidar de bichos, sem mencionar que passou a ser um filho para os sogros. Como pai, era irrepreensível. Foi quando nosso pai sofreu um acidente de trabalho na companhia elétrica que trabalhava e acabou perdendo a vida. Aquilo foi um grande baque à nossa mãe, que criou um profundo desgosto do lugar onde vivíamos. Por isso, resolveu se mudar para o Mato Grosso do Sul. Na época, Stefan já tinha 23 anos, 5 filhos, a consideração de toda a família do sogro e uma vida no Rio Grande do Sul. Daí, não poderia acompanhar a nossa mãe. Quanto a mim, ainda era solteira e não tinha vínculo de vida com ninguém. Por isso, acompanhei a minha mãe. Assim que recebeu a indenização da empresa e os demais direitos, minha mãe dividiu a quantia ao meio e deu uma parte para o Stefan, e então partimos para o Mato Grosso do Sul. Na época, com 19 anos, eu só pensava em ajudar a minha mãe a superar a perca do meu pai. Como filha, estava arrasada, mas precisava ser forte. Chegamos em um bairro com chácaras, sítios e fazendas. Foi quando a minha mãe comprou uma pequena propriedade onde montamos uma farmácia naturista. Além disso, prestávamos serviços como parteira, benzedeiras e consultas espirituais. Minha mãe me ensinou a fechar a arca de crianças para evitar que morressem, fazer amarrações amorosas, amaldiçoamento, conjurações, ler a sorte através de cartas, espelhos d'água e leituras de mãos, além de me repassar o conhecimento de magia lunar e uma base de magia lupina, sendo que ela estava muito feliz e entusiasmada em poder viver a cultura do seu povo de certa maneira, mesmo sendo uma desagarrada. A princípio, a manipulação de ervas e conhecimento de remédios naturais era o que nos dava mais lucro, mas logo a minha mãe começou a destacar-se no trabalho de parteira. Ela tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora da Conceição, a São Miguel Arcanjo, a Santo Expedito, São Cristóvão e aos anjos lupinos, Suziel, Gatiel, Batiel, Caliel e Luciel. Daí, era muito confiante em tudo o que fazia. Ela tinha um imenso altar em seu quarto, destinado à devoção, rezas, benzimentos e orações fervorosas, onde as velas viviam acesas dias e noites. As oferendas eram constantes. Além disso, tinha inspiração por sonhos e visualizações de auras, o que era considerado algo raro na espiritualidade cigana. Devido a isso, ela se orgulhava em só ter partos bem-sucedidos, o que é raro na profissão de parteira. Ela oferecia seus trabalhos aos empregados das propriedades, aos pequenos sitiantes e caseiros de chácaras, uma vez que os grandes fazendeiros se mudavam para a cidade na última semana da gestação de suas mulheres e tinham auxílio médico até que tivessem suas crianças. Certa vez, minha mãe fazia a limpeza da porta da farmácia quando viu se aproximar um jovem casal. Era Leison Fontes Verde e sua esposa, Catarina Medeiros Campos. Eles eram membros de uma das famílias mais ricas da cidade. Sua propriedade, a Fazenda Fontes Verde, era reconhecida como a mais próspera da região. Essa era toda tocada pelos patriarcas Silvério e Dulce e seus 8 filhos, todos casados e já pais de família, além de vários empregados. O que chamava atenção na família Fontes Verde era que, diferente da maioria dos grandes fazendeiros, eles eram simples e muito esforçados, além de unidos e todos se darem muito bem. Seus empregados não reclamavam de nada e comentavam que os seus patrões, embora discretos, se mobilizavam para ajudar qualquer dos empregados em caso de necessidade. Era a única fazenda que concordou com a instalação de uma escola e um posto de saúde nas suas terras. Assim, os empregados da colônia podiam ter acesso à saúde e à educação.
Pois bem, Aleison era filho caçula do casal Silvério e Dulce, e foi o último a construir família. Sua esposa era filha de um sitiante do bairro e o casal vivia sua primeira gestação. Minha mãe percebeu que a jovem mulher não estava se sentindo bem e tratou de oferecer um banquinho de madeira para ela se assentar. Ao que parecia, ela havia tido uma vertigem e logo o mal-estar passaria. Aleison agradeceu a prontificação da minha mãe em ajudá-los e foi quando ela realmente fixou o olhar nele. Ele era um homem lindo de tirar o fôlego de qualquer mulher e afins. Mas o que minha mãe reparou nele foi a sua aura lupina. No ato, ela viu que ele era um lobisomem e pôde comprovar que os boatos de avistamento e audições de uivos do temido bicho, que tanto dividia as opiniões dos moradores do local, era mais pura verdade. Pelo conhecimento que tinha de seres lupinos, minha mãe poderia arriscar que toda a família Fontes Verde era lupina. E pelo jeito, Aleilson era um lupino de sina ativada e no auge das transformações. Segundo a minha mãe, a aura dele era muito intensa, sem mencionar sua presença imponente e fascinante de macho vigoroso. Naquele momento, ela voltou-se a Catarina e notou que a mesma já estava com uma gestação bem avançada e refletindo uma aura lupina, contudo, apenas na região da barriga. Minha mãe voltou-se ao Aleilson e quis saber se a sua jovem esposa sabia o que ele era. Ele a fitou surpreso e perguntou do que ela estava falando. Diante disso, minha mãe alegou que era uma cigana com conhecimento de magia lupina e que ele poderia enganar os olhos de quase todos, mas não os dela. Ela via claramente a sua aura, sabia que ele era um lobisomem meio-sangue e no auge da sua força e vitalidade. Aleilson não gostou de ela o ter confrontado e alegou que ela só poderia estar de brincadeira e que só se aproximou da farmácia por ela ter oferecido ajuda, mas se soubesse que ela queria tirar uma onda da cara dele, tomaria sua esposa nos braços e a levaria para a caminhonete deles, estacionada na pracinha. Minha mãe não se intimidou e alegou que, como cigana, conhecedora de magia lupina, ela era obrigada a ajudar qualquer ser lupino, mesmo que ele fosse um cabeça duro e desconfiado, até mesmo para continuar tendo ajuda e favores dos seus anjos lupinos. Aleilson, no entanto, não quis saber da conversa e alegou que era melhor ela parar com as suas historinhas. Chegou a dar dinheiro para minha mãe, reforçando que não a contratou para qualquer consulta. Porém, não custava nada pagar pelo silêncio de uma cigana biruta e caduca, uma vez que sabia que todo cigano não poderia rejeitar dinheiro oferecido, e com isso ela deixaria de importuná-lo. Ainda assim, minha mãe avisou que a aura do bebê era muito intensa e que a esposa dele precisava de acompanhamento. Aleilson fez pouco caso, e assim que a mulher recuperou os sentidos e as forças, agradeceu a minha mãe e partiu com a esposa, o quanto antes. Eu estava dentro da farmácia, não conseguia ouvir o que elas diziam, mas estava fascinada com a beleza daquele homem. Ele se vestia como a maioria dos homens daquele lugar, calça jeans, camisa de botões, bota, chapéu. Entretanto, tinha uma presença forte e atributos físicos perturbadores. Assim que regressou à farmácia, minha mãe comentou que se deparou com a situação bem preocupante. Foi então que me deixou a par do que estava acontecendo. Cheguei a dizer que talvez a ela tivesse se enganado. Entretanto, ela me insistiu que não, e que se eu me dedicasse mais ao conhecimento de magia lupina, poderia ter visualizado a imponente aura daquele sujeitinho teimoso e do ventre da sua esposa. 15 dias depois, estávamos recolhidas em nossa casa, ao lado da farmácia. Era por volta de 2 da madrugada, quando a caminhonete de Aleilson buzinou, e logo depois ele bateu na nossa porta, agoniado. Minha mãe se levantou e foi atender. Ele estava desesperado. Sua esposa passara o dia todo sentindo dor. Para piorar, por causa do temporal, a estrada principal da cidade estava intrafegável e o médico não conseguia entrar no bairro. Até a parteira contratada para auxiliar a Catarina
havia ido atender uma mulher no povoado vizinho e agora estava ilhada pelo transbordar de um rio. Minha mãe perguntou o motivo dele não a ter procurado antes, ao que ele informou que ficou relutante devido ao desagrado ao conhecê-la e que não sabia se ela iria o atender, mas que agora via que o negócio estava mais sério do que se pensava. Minha mãe pediu para que ele aguardasse um pouco e foi pegar suas coisas. Ela só pediu que eu cuidasse de tudo e me disse que não tinha horas para voltar. Enquanto a minha mãe foi pegar o que precisava, foi impossível não reparar na beleza daquele homem. Porém, procurei desviar o olhar, me apegando às lembranças de que ele era casado e que talvez a minha fascinação por ele pudesse representar um agouro da morte à sua esposa. Diante disso, supliquei a misericórdia de Deus na minha vida e na vida da esposa dele e o perdão dos anjos lupinos. Logo eles se foram. Ao chegar à fazenda Fontes Verde, minha mãe se deparou com a Catarina já sem forças, chorosa e desesperançosa. Na verdade, a casa estava lotada de parentes e mais parecia um velório. Minha mãe pediu para que não ficasse no quarto apenas uma empregada à sua disposição e que as demais mulheres tagarelas e agorentas aguardassem lá fora. Assim que examinou a Catarina, ela comentou que já havia se deparado com casos muito piores e que nunca interveio em um parto mal sucedido e que não seria diferente com ela. Avisou que seu parto não era de cama e ela, se agachasse, poderia encontrar forças. A convenceu a entrar numa banheira com água morna, fez algumas orações e clamou a ajuda dos guias espirituais. Mandou chamar a Leilson e o convenceu a tomar um banho e a entrar na banheira com a mulher para apoiá-la fisicamente e emocionalmente. Diante disso, mesmo esgotada, Catarina criou ânimo. Por fim, minha mãe, utilizando várias estratégias, conseguiu que ela expelisse o bebê. O menino forte, sadio e com uma aura lupina intensa como a do pai. A auxiliar ajudava a preparar a criança, que já nasceu chorando, mostrando que tinha uma força admirável e um apetite voraz para a vida. O casal emocionado chorava comemorando. Porém, as dores intensas voltaram. Minha mãe ficou até surpresa, já que esperava a expulsão da placenta fosse mais calma. Contudo, para surpresa de todos, do corpo da mãe despontou um segundo bebê, outro menino forte e vigoroso, que assim como o irmão, rompeu o silêncio do quarto. Esse trouxe consigo a placenta e os restos de parto, indicando o fim de todo o processo. Diante disso, a jovem mãe desfaleceu exausta. Imediatamente foi feita a limpeza do ambiente e a jovem mãe foi preparada por ela e pelo esposo para descansar na cama. A Leilson estava num misto de euforia e preocupação com a esposa. Minha mãe a examinou e tranquilizou, alegando que ora ela estava bem e que desfaleceu pelo cansaço. Os recém-nascidos foram amamentados e, pelo jeito, eram bem sadios e famintos, pois mamaram com vontade, mesmo estando com a mãe desfalecida. A família perplexa comemorou a chegada dos gêmeos, mas a minha mãe estava inquieta pelo estado da Catarina. Ela chamou para conversar e o Aleilson de inconsequente, mencionando que uma gravidez gemelar lupina para uma mãe sem sangue lupino era algo muito perigoso. Aleilson comentou que a sua família não acreditava naquilo e que todos os seus irmãos foram pais de muitos filhos com mulheres não lupinas e que nenhum delas tiveram qualquer problema nisso. A minha mãe o mandou prestar atenção em suas palavras e perguntou quantas delas tiveram gêmeos e, pior, 2 meninos. Ele pareceu perdido, contudo, agradeceu a preocupação e foi logo anunciado que iria pagar pelos seus serviços e que mandaria um dos empregados a deixar em casa. Porém, a minha mãe alegou que ficaria na casa dele acompanhando sua esposa até ter certeza que ela não se tornaria uma lupina louca. Aleilson ficou pasmo com a insinuação levantada pela minha mãe e perguntou o porquê dela não gostar dele
e viver inventando histórias. Mas assim que souberam do nascimento de gêmeos, os pais dele chegaram preocupados. O pai dele revelou já ter conhecimento de casos assim, o que deixou Aleilson apreensivo. Quando despertou por volta das 9 da manhã, Catarina não queria se desgrudar dos filhos. Estava muito feliz e agradecida. Porém, a minha mãe percebeu pela primeira vez uma aura a envolvendo. Esta aura escura, diferente da aura dourada do esposo e dos filhos dela, como se não bastasse, um cheiro de enxofre e um olhar meio em transe. Minha mãe chamou Aleilson e o velho Silvério e disse que, pelo jeito, Catarina sofreria a transformação lupina que tanto ela suspeitava. Aleilson empalideceu e perguntou se não tinha jeito de mudar aquilo. Contudo, minha mãe foi curta e grossa e avisou que as crianças deveriam ser afastadas dela e que uma lupina deveria ficar no quarto, pois lupinas loucas só atacavam machos, bebês e pessoas não lupinas. Diante disso, minha mãe lamentou, mas disse que não ficaria mais ali e recomendou que ela fizesse os empregados manterem distância. No final da tarde, espalhou-se o comentário da Catarina ter falecido. Na verdade, ela se tornou uma lupina louca, e Aleilson, muito triste e revoltado, não teve coragem de eliminá-la. Então, a amarrou e a levou para a mata, o afastando o possível, onde a soltou. Enquanto isso, seus irmãos providenciaram um caixão, uma cova e um velório de caixão fechado. A desculpa era que estava cumprindo a última vontade de Catarina, que era de não ser mais vista por ninguém caso falecesse. Para todos os demais, ela teria morrido de hemorragia pós-parto. Desolados, os pais delas compareceram ao velório, onde choravam dolorosamente a perca da filha, enquanto o marido permanecia no quarto totalmente desolado, se culpando em sequer ter cogitado que a gestação pudesse ser gemelar, e não ter se atentado à crença da lupina louca. Aleilson não quis comparecer ao sepultamento simbólico da Catarina. O caixão foi enterrado na propriedade dos Fontes Verde. Entretanto, surpreendentemente, aquilo foi apenas o começo da desgraça dos Fonte Verde. Se você chegou até aqui e gostou desse relato, peço a você que visite o nosso canal, o Você Acredita. O link está na descrição. E continue acompanhando o Elite Oculta para a parte 2 desse relato. Muito obrigado e boa noite. Olá, Elite Oculta! Meu nome é Gabriel Brant e se você está aqui é porque provavelmente você assistiu a parte 1 desse relato. Se você ainda não conhece o Você Acredita, o link vai estar aqui na descrição para você dar uma corridinha lá e se inscrever no nosso canal e também conhecer um pouquinho do nosso conteúdo. 2 dias depois, a fazenda foi invadida por um grupo de militares de preto. Eles pareciam ter surgido do nada e cometeram uma verdadeira chacina. Rumores davam conta que criminosos invadiram a fazenda e a polícia invadiu para tentar socorrer os moradores. Outros diziam que a família era envolvida em plantio e tráfico de drogas e que uma operação militar invadiu a fazenda durante a madrugada. Outros defendiam que foi um confronto entre pistoleiros e policiais na fazenda. O certo foi que se espalhou o boato em ter acontecido uma terrível chacina na fazenda durante a madrugada e de não ter sombrado ninguém vivo para contar a história. Aquilo foi apavorante. Um verdadeiro cerco policial foi formado para impedir o acesso de curiosos na propriedade e nunca se viu algo parecido. Alguns pescadores relataram ter ouvido os tiros e visto movimentações de homens de preto que mais pareciam soldados de guerra. Hoje sei que foi um ataque inesperado do Discob. Massacraram a família e todos os empregados. O pior foi que pela manhã havia um verdadeiro batalhão de policiais militares que surgiram, não se sabe de onde, mas impediram qualquer aproximação de curiosos à fazenda Fontes Verde.
Assim que soube o que aconteceu, não me contive, peguei o nosso automóvel, caindo aos pedaços, rumei para a fazenda Fontes Verde. Eu só conseguia me lembrar de Aleilson e precisava obter informações a qualquer preço. De acordo com as informações, havia um grupo de curiosos, parentes dos mortos e vizinhos querendo entender o que aconteceu realmente. A fazenda foi totalmente arrasada. De longe, se via tudo em chamas e a movimentação de carros pretos e militares. Foi quando algo inusitado aconteceu. Eu vi um grupo de soldados que vasculhavam uma margem da estrada e avistei o Aleilson e uma empregada se escondendo na margem oposta. Eles pareciam atordoados e cada um trazia consigo um bebê. Fiquei surpreso ao ver aquilo e, lógico, que me coloquei para ajudá-los. A mulher estava em choque e só repetia que sairia queimando as pessoas com lança-chamas. Desesperado, Aleilson disse que foi o maldito Discob e que eles conseguiram acabar com tudo. Todos os seus parentes foram eliminados e somente ele conseguiu escapar. Temendo que fossem avistados, os mandei entrar no meu carro, dei a volta, saindo com eles daquele lugar. A mulher pediu para ser deixada no caminho da casa de uma parenta. Pouco depois, Aleilson, chorando, agradeceu a minha ajuda e disse que se continuasse comigo, só estaria colocando a minha vida em risco. Foi quando ele me disse que teria um longo caminho a seguir, mas que com 2 crianças era impossível. Chorando, alegou que precisava que eu aliviasse aquela situação para ele e que eu cuidasse de uma de suas crianças para ele. Eu tentei convencê-lo a vir comigo e pensar melhor. No entanto, ele comentou que o Discob não era brincadeira e que ele precisava escapar com a vantagem que eu dei a ele. Diante disso, ele pediu que eu escolhesse um dos bebês e prometeu que regressaria para me recompensar por minha bondade assim que pudesse. Ele, chorando, suplicava que eu escolhesse logo. Eu estava meio que em choque. Então perguntei o nome das crianças. Ele me informou que um se chamava Jardel e o outro Jadiel. Diante disso, eu peguei o Jadiel e ele me partiu com outro bebê para a mata. Desesperada, volto para o carro e em minha mente repetia que eu só poderia estar sonhando. Ainda assim, rumei para minha casa. Minha mãe estava desesperada e, ao me ver chegando com o bebê, perguntou-me aonde eu fui, se eu estava ficando louca e de quem era aquela criança. Desesperada, disse que aquele bebê era do Aleilson, mas que agora era meu. Minha mãe ficou desesperada e me perguntou o que tinha na cabeça para nos envolver naquela história. Contei que nem eu mesma sabia o que me deu, mas que tive a sorte de poder ajudar. Minha mãe, desesperada, alegou que eu era uma louca mesmo e repetiu o porquê de me meter naquela história. Comentei que aquela criança era um inocente e lembrei do dever cigano de sempre ajudar os lupinos. Diante disso, minha mãe procurou se acalmar e lembrou-se dos anjos que tantos favores já havia nos concedido. Então concordou. Foi logo me mandando entrar em meu quarto e adaptar o que pudesse para o bebê. Ela pegou o que tinha na farmácia para preparar uma refeição para o bebê esfomeado. Em menos de 2 horas, alguns militares estiveram em nossa casa. Eles quiseram saber de quem era aquela lata velha, entre aspas, parada ao lado de nossa casa, e quem a teria dirigido até a proximidade da fazenda Fontes Verde. Minha mãe alegou que ela foi quem dirigiu o carro e que estava levando medicamentos para a dona Dulce, mas que regressou tão logo viu o cenário de guerra. Ela fingiu interesse em saber o que aconteceu com a sua amiga, e nisso, um dos homens a obrigou a ver um feixe de luz como se a examinasse a sua retina, ou algo do tipo. Ele comentou em seguida para o outro militar que ela era totalmente humana. Fez aquilo ignorando a pergunta da minha mãe. Ainda assim, os demais agentes do Discob não se convenceram e fizeram uma batida em nossa casa.
Porém, se depararam apenas comigo e com Jadiel. Eu o alimentava e, como ele estava em meu quarto, eles acreditaram que eu era a mãe dele. Chegaram a perguntar se eu era realmente a mãe daquele menino, ao que respondi que sim. Os mandaram manter silêncio, pois o meu filho estava dormindo. Nisso um deles se aproximou de mim, me pegou pelo queixo, levantou meu rosto e tacou a luz de lanterna. E pouco depois, alegou que eu era humana mesmo, ao que seu comparsa sugeriu que ele examinasse o bebê. Por dentro eu estava desesperada, mas o agente alegou que era melhor não ser extremo e deixar a criancinha curtir o seu sono. Por incrível que pareça, aquele agente que me pegou com violência e quase me cegou com um estranho feixe de luz foi o mais generoso entre os 4 monstros que invadiram a nossa casa. Os demais, ao vasculharem toda a casa e encontrar o altar no quarto da minha mãe, como já era de se esperar, quebraram as imagens, debochando das nossas crenças, mas depois se foram. Minha mãe, mesmo aterrorizada, ficou revoltada pelos desrespeitos e, contudo, nada poderia fazer, e não parava de pensar no Aleilson e no outro bebê. Torcia para que tivesse escapado. Todavia, o esperado era que apenas o Jadiel fosse o único sobrevivente de toda aquela maldade. 2 dias depois, o comentário da Bárbara e ocorrido na fazenda Fontes Verde ainda estava em alta. Dessa vez, era o boato da decisão da equipe do Instituto Médico Legal de simplesmente enterrar o que sobrou dos corpos na fazenda, já que a entrada da cidade estava intrafegável. Aquilo foi algo realmente suspeito. Entretanto, muitas pessoas estavam tão aterrorizadas que preferiram nem comentar nada. O mais estranho foi que a polícia assumiu o caso e nenhuma satisfação deu. Enquanto isso, parei a me dedicar inteiramente a Jadiel. E me perguntava se o seu pai e o irmão haviam tido a mesma sorte que ele, ou se foram localizados pelo Discovery e tiveram o mesmo fim dos outros familiares. No 3º dia que eu cuidava do Jadiel como se fosse meu filho, já era noite, quando a minha mãe foi chamada às pressas para socorrer a esposa do dono da fazenda, Gomes Ferreira. Mais uma vez, ela só pegou as suas coisas e se foi. Por coincidência, aquela era a fazenda mais próxima da fazenda Fontes Verde. O marido da herdeira da fazenda, cujo nome era Sebastião, estava num povoado distante e ela entrara em um trabalho de parto e não havia médicos disponíveis para atendê-la. Tudo por conta dos estragos provocados pela chuva e transbordamento do rio na entrada da cidade. Rafaela Ferreira era a filha do velho Nonato, o verdadeiro dono da fazenda, que só tinha ela de filha, e a criticava por ser uma inútil. Ele casara a filha com Sebastião e admirava o genro por acreditar que ele fosse um homem de visão e que, com rigidez, o ajudava a tocar os negócios da fazenda. Rafaela chegou a engravidar do Sebastião 6 vezes consecutivas e em todas elas deu à luz a uma criança morta. O fato de todas elas serem meninas fez com que o velho Nonato alegasse que o resultado da gestação era apenas um conserto feito pela natureza, uma vez que filhas eram apenas reprodutoras. Já um filho era o que garantia mãos fortes para o trabalho, prosperidade e a perpetuação do sobrenome. Sebastião estava tão desgostoso com a incapacidade da mulher em lhe dar um herdeiro que para ele tanto fazia ela estar grávida ou não. Era um homem cretino que vivia se envolvendo com várias mulheres. E o mais revoltante era que o próprio pai da Rafaela a culpava, alegando que se ela fosse uma mulher de verdade, não criaria tanto desgosto ao marido, e também que ela era uma completa imbecil e inválida, um desgosto a ele como pai que tanto fez por ela. Minha mãe, enquanto a acompanhava no difícil parto, tinha apenas o apoio da velha cozinheira da casa, que morria de dó do sofrimento da sua senhora. Muito fraca e com muita dificuldade, Rafaela teve a sua criança. Um menino fraco que só de olhar, minha mãe via a vida dele se esvaindo.
Para piorar, a mulher nem chegou a pegar a criança nos braços, pois acabou desmaiando. De acordo com a empregada, o próprio pai navegava-lhe até a água, alegando que enquanto não tivesse a criança, não merecia nada. Por fim, o velho Nonato alegrou-se em saber que tivera um neto e foi quando a minha mãe teve uma ideia. Avisou que precisaria pegar umas ervas para restabelecer as forças da Rafaela quando ela recobrasse a consciência, ao mesmo tempo em que precisaria deixar um medicamento para ajudar na limpeza do útero durante o período da quarentena. O velho Nonato concordou e, emocionado, deu até o carro dele para minha mãe ir pegar as supostas ervas. Nisso, ela chegou em casa apavorada e contou que viu o anjo da morte rondando o recém-nascido da Rafaela. Explicou que aquele era uma chance dada pelos anjos lupinos e que era a solução para garantir um futuro mais próspero para o Jadiel. A princípio não entendi o que minha mãe estava falando, depois não queria concordar com o plano mirabolante que ela teve, até mesmo pelo fato de já estar apegada ao Jadiel. Ele era uma criança muito calma, só chorava quando estava com fome e dormia praticamente a noite toda. Eu não queria ter que deixá-lo sem mencionar que aquilo era um crime. No entanto, a minha mãe me mandou escolher, ou o Jadiel ser um fazendeiro rico e poderoso, ou ser um ajudante de farmácia. Ela começou a falar um monte de coisas e disse que se os anjos estavam o apartando de nós, eles mesmos dariam a oportunidade de nos aproximarmos mais uma vez do Jadiel. Mesmo triste e despedaçada, eu acabei acreditando que seria o melhor para ele e fiz tudo o que minha mãe orientou. Ao chegar à fazenda Gomes Ferreira, minha mãe pediu que eu saísse com o cestinho onde estavam as ervas e o Jadiel dormindo embaixo delas, bem escondidinho. Se ele acordasse, chorasse ou emitisse qualquer som, tudo estava perdido. Para nossa surpresa, o velho Nonato estava com o neto dançando e exibindo a todos. Minha mãe alegou que aquele velho era realmente um demente e me explicou onde ficava o quarto. Tratou de chamar a atenção de todos, adulando aquele velho nojento, enquanto eu adentrava o quarto de Rafaela. Coloquei o Jadiel ao lado dela e, sem saber o que fazer, levei a cesta com as ervas para a cozinheira. A mãe pediu para o velho nojento lhe entregasse o neto, ao que ele, embriagado, concordou em fazer. Foi quando minha mãe comprovou que o menino já se encontrava sem vida. Daí, ela entrou no quarto e retirou as roupas do menino, colocando-as no Jadiel e o colocando no berço ao lado de Rafaela. O próximo passo foi eu esconder o corpo gelado do bebê em volta da minha barriga e dar um jeito de sair sem chamar a atenção. O velho estava na sala me perguntando se eu havia visto o neto dele e eu que achei dele. Comentei que ele era um bebê adorável, mas que agora eu tinha que regressar à minha casa para preparar mais erva. O velho mandou um capataz que tinha acabado de chegar a Casarão me levar até em casa e avisou que qualquer gracinha ou falta de respeito, ele estaria na rua. O homem me levou para casa sem dizer uma só palavra e, graças a isso, o plano foi perfeito. Eu me tremia, não acreditando no que havia feito. Ao mesmo tempo, eu chorei a tristeza de nunca mais ver o Jadiel. Já em casa e sentindo uma sensação de alívio, peguei o corpinho do bebê e o preparei bem arrumadinho numa caixa antes de enterrá-lo. Em minha mente, eu chorava fantasiando que aquele anjinho era o Jadiel. Quando a minha mãe chegou por volta das 10 da manhã, ela estava muito contente. Contou que ninguém havia suspeitado de nada e que, inclusive, o Jadiel já havia mamado no peito da Rafaela, que o olhava com fascinação e amor. Dias depois, o Sebastião apareceu na nossa casa. Eu cheguei até a pensar que ele, de alguma maneira, tivesse descoberto a loucura que a minha mãe e eu fizemos. E estava vindo para nos ameaçar. Mas ele veio por um motivo inusitado. Queria nos agradecer por termos trazido sorte no 7º parto da sua esposa e que queria que o ajudássemos em um dilema. Ele não sabia que nome deveria dar ao filho.
o avô materno sugeriu que o inocente fosse chamado de Nonato Neto, e ele queria que fosse Sebastião Filho. Diante disso, a minha mãe alegou que agradar um era desagradar o outro e que o melhor era um nome diferente. Então, ela sugeriu Jadiel, ao que ele surpreendentemente adorou. Até eu fiquei surpresa com isso. Contudo, minha mãe falou que quando um anjo sopra o nome de um lupino, nem o diabo é capaz de mudar. Por conta do acompanhamento que a minha mãe fez durante a quarentena, a Rafaela, eu pude rever o Jadiel e fiquei contente ao ver como ele era amado. E o melhor, foi poder chamá-lo pelo nome que o seu verdadeiro pai havia lhe concedido. Com 2 anos que o Jadiel vivia na casa dos pais adotivos, Rafaela foi para a capital se esterilizar, pois chegou a engravidar mais 3 vezes e seus filhos faleceram pouco tempo do nascimento. Foi nesse período que ela soube de uma triste realidade. As constantes saídas do Sebastião para os povoados vizinhos era porque ele tinha um outro filho. Este se chamava Renato. Era 2 anos mais velho que Jadiel e era fruto do adultério dele com uma namorada que ele nunca esqueceu, a qual fez de sua amante secreta. Infelizmente, a mulher faleceu e ele decidiu levar o menino para morar com ele. Não havia como negar que o Renato era filho dele. O menino era praticamente uma miniatura do pai. Rafaela se sentiu humilhada em ter que aceitar o filho da amante do marido, ao que seu Nonato alegou que aquilo era bem feito para ela, por ter causado grande desgosto ao marido com suas gestações mal sucedidas. Aquilo a fez entrar na igreja, onde foi revelado que ela perdeu todos os filhos que teve com o marido por conta de feitiçaria feita pela amante dele, e que pelo peso do feitiço ela teve muita sorte do Jadiel chegar à sua vida. Como Rafaela não suportava o Renato, Sebastião passou a mimá-lo e tê-lo como seu filho predileto, alegando que ele era o seu primogênito e que era o seu filho mais importante. Como se não bastasse, o próprio pai dela apoiava todas as idiotices do genro. Jardel, embora não fosse o filho predileto, sempre se mostrou uma criança independente. Com 4 anos, adorava fugir para o quintal, gostava de subir em árvores, comia terra, gostava de rolar no chão e detestava estar limpinho. Nunca adoecia, aprendeu a nadar sozinho, comia de tudo e era até mais forte que o irmão numa briga. Diferente do Renato, ele não dava qualquer trabalho a nenhum dos empregados da casa e todos o admiravam por seu jeitinho faceiro. Com o tempo, ele foi crescendo e se interessando pelo trabalho da fazenda. Com 10 anos, adorava passar as manhãs trabalhando com os peões no plantio ou com os bichos. Tinha um jeito muito másculo para a sua idade e parecia querer se tornar um homem antes do tempo. Não tinha medo da cobra, do escorpião ou qualquer inseto. Enquanto isso, Renato era criado numa redoma de cristal, tratava mal os criados, não aceitava um não como resposta, desrespeitava a Rafaela e vivia repetindo que era o primogênito de seu pai. Foi quando Sebastião percebeu o jeito meio estranho dele. Na verdade, desde muito pequeno que as pessoas notavam o jeitinho de menina do Renato. Porém, o Sebastião só percebeu os trajeitos do filho na pré-adolescência. Daí, passou a brigar com ele para que procurasse jeito de homem. Se na infância Renato foi cercado de carinho e mimos pelo pai, na adolescência sofria críticas, desfeitas e até desprezo. O pior foi que até Rafaela chegava a sentir pena do enteado. Sebastião chegou a ameaçar colocar até pimenta malagueta no traseiro dele, caso mesmo não tomasse um jeito mais masculino. Vivia comparando o jeito de Renato com o de Jadiel. Chegou a espancar o Renato com chineladas ao flagrá-lo dançando funk. E revelou sentir desgosto, nojo e constrangimento pelo jeito do Renato, tanto que impôs a ele viver em casa,
trancado no quarto, até que procurasse jeito de homem sério. O proibiu de transitar pela casa diante de visitas, pois ele é que não passaria vergonha na frente dos amigos em ter um filho afrescalhado. Enquanto isso, Jadiel continuava chamando atenção por seu jeito viril, humilde, determinado e responsável. Ele não entendia o motivo do pai tratar tão mal Renato só por ele ser diferente. Aos 12 anos de idade, Sebastião flagrou Jadiel em momento de intimidade com a filha de um dos peões da fazenda. Essa se chamava Ana e era 3 anos mais velha que ele. No ato, Sebastião sentiu um orgulho tão grande que até se emocionou, mas temendo que o filho fosse flagrado pelo pai da garota, que já a procurava. Se adiantou em interrompê-los, a jovem saiu correndo apavorada pelo lado oposto e Jadiel tratou-se de se vestir e assumir a culpa do que o pai flagrou. Ele alegou que o acontecimento era culpa apenas dele e pediu para o pai não prejudicar ou difamar a menina. Nisso, Sebastião ficou pasmo ao ver que, embora fosse um molecote, Jadiel já tinha uma atitude nobre e também membro enorme e muito maior que de muitos adultos, inclusive com pelos e tudo mais. Ele então o abraçou e disse que ele sim era o seu orgulho. Comentou que não tinha problema algum do que ele estava fazendo e que ele só deveria tomar cuidado para não ser flagrado por outros. Ao que Jadiel estranhou o carinho e as palavras de compreensão do pai, pois a mãe era quem sempre foi carinhosa e compreensiva com ele. Já o pai o tratava com indiferença e até impaciência, tanto que ele aprendeu a se manter afastado dele. Jadiel julgou estranha a atitude do pai, chegou a pensar que ele só desejou evitar um desentendimento com seu empregado de confiança. Se você gostou dessa parte 2 do relato, continue acompanhando, porque amanhã eu posto para vocês a parte 3. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do Você Acredita, corre aqui agora na descrição e dá uma visitinha lá. Já se inscreve no canal, comente lá nos vídeos que eu estarei comentando, curtindo e também interagindo com vocês. Muito obrigado e boa noite. Olá, Elite Oculta! Eu sou Gabriel Brant e se você está nesse vídeo, provavelmente você está esperando a parte 3, não é mesmo? E eu vou trazer para vocês. Mas antes, eu peço que depois de assistir esse vídeo, dá uma corrida aqui na descrição e visite o nosso canal Você Acredita. Quando Sebastião contou a Rafaela o que viu Jadiel fazendo, ela não concordou. Alegou que ele e a Ana ainda eram muito imaturos e que aquilo era errado. O pai alegou que ela estava exagerando e que não devia se preocupar, já que o menino só estava mostrando que gostava de mulher. E mesmo, a Ana era mais velha que ele e ela era mulher, portanto, deveria se dar valor. Rafaela, no entanto, foi falar com Jadiel e lhe explicou que aquilo não era certo e que caso outras pessoas ficassem sabendo, a Ana era quem ficaria mal falada. Além de ele ofender os pais da moça, uma vez que pensariam que ele aproveitou da confiança deles para desonrar a filha deles. Diante disso, o Jadiel prometeu não fazer mais aquilo até que tivesse mais idade. Aos 13 anos, Jadiel já chamava a atenção de muitas mulheres pela estatura e o corpo bem desenvolvido. Quem não o conhecia lhe dava até mais idade. E foi quando a Rafaela veio me procurar. Minha mãe já era falecida, assim como o pai da Rafaela, e eu era a única curandeira da cidade. Rafaela veio me pedir ajuda para acalmar os hormônios do filho. Ela mesma ouviu pegando uma cabra numa moita perto do rio e quase morreu de constrangimento e susto. Por sorte, ele não a viu, mas ela contou que suspeitava que o Jadiel estivesse se envolvendo com mulheres casadas e até se deitando com Renato, pois eles andavam esquisitos.
E além do mais, Renato começou a sentir um ciúme louco do irmão com as garotas. Ela mencionou estar desesperada e não sabia o que fazer. Lógico que não contei que aquilo era um comportamento normal de um jovem lupino na puberdade, mas dei um chazinho que funcionava como um calmante, mas em nada interferia na libido, principalmente na libido lupina. Era apenas para melhorar o sono e acalmar a agitação. Quanto ao Sebastião, com a morte do velho Nonato, ele assumiu completamente os negócios da família e resolveu incorporar a fazenda Fontes Verde às suas posses. Isso por ela estar abandonada e a propriedade Gomes Ferreira ser a mais próxima dela. Alguns fazendeiros bem como tiveram a mesma ideia, mas ficaram temerosos com os homens de preto, ou seja, o Discob, voltasse a destruir tudo. Na verdade, se criou uma lenda que a fazenda Fontes Verde era uma zona petrolífera e o governo foi quem massacrou os Fonte Verde. Por isso, tudo aquilo foi encoberto. Daí, custaria muito caro a quem se atrevesse a cultivar aquelas terras. Ainda assim, Sebastião contratou mais peões, armou alguns capatazes e colocou vigilância pesada dia e noite. Reformou muitas coisas e fechou muitos acordos. Foi quando começou a usar helicóptero para viajar para onde queria. Se divertir em relações extraconjugais, sem correr o risco de ser pai novamente e ter que dividir seus ganhos. Ele esperava que Jadiel completasse a maioridade para que o acompanhasse em seus planos ambiciosos. Mas este gostava mesmo era de trabalhar na terra, cuidar de plantações dos gados, dos porcos e da vida do serviço braçal. Foi quando ele recebeu a visita de um misterioso homem chamado Alisson. Este estava à procura de serviço e afirmou ser muito experiente na lida com a criação de gado e cultivo de terra. Alisson tinha um filho adolescente que usava uma máscara de queimadura. De acordo com o que ele contou, estava acostumado a trabalhar em várias fazendas pelo país e numa propriedade de cultivo de cana. O seu filho sofreu um acidente com fogo no período da colheita, tendo o rosto desfigurado. Daí, ele preferiu mudar para outra cidade e trabalhar com cultivo mais seguro. Sebastião estava precisando de um homem que não conhecia a história da terra vizinha, a qual se apoderou e decidiu contratá-lo. Alisson Mascarenhas se mostrou muito trabalhador e foi conseguindo a confiança de Sebastião. Nesse período, houve um festejo que estava movimentando a cidade, e a cidade parecia contagiada com um clima de euforia. Foi quando se espalhou relatos de avistamento de um estranho animal numa estrada de terra. Para alguns, um lobisomem, para outros, uma alucinação provocada pela bebedeira dos jovens que vadiavam pela noite. Fazia tempo que ninguém alegava ter avistado lobisomens pelaquela região, mas agora tudo ressurgiu com força. Nunca consegui ter a habilidade de minha mãe, mas observava as pessoas em busca de alguém suspeito. Foi quando eu consultava o livro de faturamento da farmácia que me deparei com um homem muito bonito, de enormes cabelos lisos e pretos e de jeito muito viril, vestido como um peão, porém bem limpo e elegante. Bastou eu me atentar ao rosto dele para que quase caísse para trás. Sem dúvida, aquele homem era Aleilson. Ele continuava lindo como sempre e parecia que os anos só o fizeram bem. Sabia que tínhamos muito a conversar, mas eu não sabia nem por onde começar e explicar as coisas. Assim que se aproximou de mim, ele me perguntou se eu estava lembrada dele. Comentei que jamais o esqueci. Nisso, ele não fez nenhum rodeio e me perguntou pelo seu filho. Adiantei que o Jadiel estava muito bem, mas que não estava mais sobre a minha guarda. Ele me olhou surpreso ao que expliquei que, por mim, ele permaneceria ao meu lado, mas a minha mãe, já falecida, teve outros planos. Naquele momento, o convidei para ir até a minha casa. Tratei de fechar a farmácia para que pudéssemos conversar. Ele mencionou que conversaríamos sim, mas que precisava buscar uma pessoa que o aguardava no veículo. Comentei que me adiantaria em casa e em pouco tempo ele já se aproximava com um jovem rapaz que utilizava uma máscara de queimadura.
Eu fiquei espantada. Fisicamente, ele lembrava muito Jadiel, e até o andar era o mesmo. Deduzi que era o outro gêmeo. Assim que eles adentraram a minha casa, pus-me a fitar aquele jovem, imaginando como se ele havia sofrido aquele acidente. Perguntava-me se o Discob teria feito aquilo, se eram tão cheios de maldade ao ponto de desfigurar o rosto de um recém-nascido. Lógico que sabia a resposta. Contudo, Aleilson anunciou que eu era de confiança. Nisso, o jovem retirou a máscara, revelando o rosto sem nenhuma cicatriz. E o mais espantoso era que ele era o Jadiel, sem tirar ou botar. Era como se eu estivesse diante do Jadiel. Aleilson alegou que aquilo era um disfarce, até mesmo para evitar especulações, caso o Jadiel e o Jardel fossem tão parecidos. E aquele fato incitara a curiosidade do povo. Ainda muito surpresa com a semelhança dos irmãos, revelei que eles não eram apenas parecidos, mas idênticos. Mencionei que ele fez bem em inventar o disfarce, pois o único detalhe que os diferenciavam era o tamanho dos cabelos. Jardel sorriu e perguntou se era verdade mesmo, que seu irmão parecia tanto com ele assim. Ao que confirmei que até a voz era a mesma. Pouco depois, comecei a explicar tudo o que aconteceu. Aleilson pareceu perplexo ao saber que seu filho pensava ser filho do ladrão que roubou a propriedade dos Fonte Verde. Pedi desculpa por tudo, mas reforcei que tudo aquilo foi ideia da minha mãe. Ele pediu para eu ficar calma e contou que trabalhava para Sebastião e que não estava muito longe de Jadiel. Ele quis saber o grau de proximidade que eu tinha do seu filho, ao que expliquei que a mãe dele, por ser uma mulher generosa, me convidou para ser madrinha dele. Isso porque a minha mãe não concordou em ser a madrinha e sugeriu que ela repassasse aquela honra para mim. Comentei que eu costumava visitar o Jadiel para abençoá-lo e que era um rapaz de bom coração, muito humilde e generoso. Diante disso, ele, Aleilson, soltou um sorriso que me fez estremecer, mas logo quis saber se o Jadiel já havia tido uma primeira transformação. Ao que contei que não. Ele explicou que precisava orientar o seu filho para que ele não se colocasse em perigo ou fizesse alguma besteira. Aleilson comentou que temia que ele fosse um lupino bestial, o que seria muito arriscado, pois facilmente poderia ser exposto ao Discob, ou mesmo a caçadores meramente humanos. Só então me atentei que, por ter o sangue lupino, Jadiel poderia ter a sina ativada e sofrer transformações. Preocupada, perguntei se o Jardel já havia tido a primeira transformação, e ele revelou que não. Diante disso, indaguei aonde ele se meteu por todos esses anos, ao que contou que esteve entre ciganos e depois em uma organização lupina de combate ao Discob. Esclareceu que enquanto fugia, para salvar a vida dele e do Jardel, conseguiu chegar no acampamento cigano, onde contou com a ajuda deles. Mencionou que, se no passado foi um completo idiota, agora era bem experiente, precavido e atento a tudo o que diz a respeito à vida lupina. Ele me perguntou se havia indícios dos outros lupinos pelas redondezas, ao que comentei que havia sim, rumores de uivos e avistamentos inclusive. Recentemente havia relatos entre uns jovens da comunidade de avistamentos em entradas. Fora isso, só os avistamentos de Quaresma. Daí só poderiam ser lupinos bestiais ou semi-bestiais. Ele quis saber sobre atuações do maldito Discob pelas redondezas. Aleguei que nunca mais houve qualquer incidente, ou então eles estavam conseguindo ocultar muito bem a perseguição. Eu tentava conter a fascinação que o Aleilson provocava em mim e procurava disfarçar o olhar. Contudo, ele estava mais lindo do que nunca. Aleilson contou que estava usando uma nova identidade e que agora respondia por Alisson. Explicou que precisava falar com o filho e abrir o jogo, mas que antes queria conhecê-lo e avaliá-lo. Ele adiantou que precisaria mais uma vez da minha ajuda, ao que me coloquei à sua disposição. Diante disso, ele se foi. Se por um lado eu estava chocada com o aparecimento dele, por outro, estava feliz e aliviada por ele ter escapado da chacina orquestrada pelo Discob. Contudo, me sentia culpada por ter me deixado levar pela minha mãe
e não ter cuidado do Jadiel como ele me pediu. Todavia, o que ninguém imaginava foi uma ideia inusitada do Sebastião. Como ele havia se apoderado da fazenda Fontes Verde após o trabalho de capina, renovação de cercas e cultivo de alguns lotes, ele priorizou a reforma do casarão e da área dos peões. Reformou a colônia dos empregados e contratou mais pessoas. Foi quando decidiu que Jadiel ficaria no casarão. Claro que acompanhado de pessoas de sua confiança. Em algumas noites, Catarina poderia dormir na companhia do seu filho. Porém, ele não gostava muito da ideia da esposa dormir fora de casa, embora ele aproveitasse para trazer mulheres para dormir com ele, até em seu leito matrimonial. Por ter vergonha de ser o pai de Renato, pelo fato dele ser homossexual, Sebastião preferia que esse continuasse preso em casa, para fugir dos comentários. Ele chegou a internar o filho numa clínica psiquiátrica, alegando que ele era esquizofrênico e sofria de transtorno de gênero. Se bem que Renato era um homem cis, e mesmo que fosse um homem trans, não sofreria de nenhum transtorno, e sim teria uma identidade de gênero incompreendida pelo pai machista, ignorante e preconceituoso. Sebastião vivia dizendo que Renato era um doente e que ele o mataria caso soubesse que ele serviu de mulherzinha para outro cara. Ele era um homem machista e bruto, e Renato se sentia perdido, culpado, envergonhado e pressionado e amedrontado. Para piorar, ele era considerado uma piada até entre os empregados, que se incomodavam até com o olhar dele, fazendo piadinhas a respeito dele quando a família do patrão não estava por perto. Apenas Jadiel não o criticava e chegou a dizer que preferia apenas amá-lo que tentar entender ou corrigir. Dizia que o respeito era o que importava, até mesmo porque acreditava que nada devia ser tão radical e que seu pai deles viveu o que bem sentiu vontade. Não tinha o direito de censurar a vida alheia. Renato era tão confuso que chegou a se insinuar e se envolver com Jadiel, que por sua vez era tão descontrolado na libido que não dispensou nem o suposto irmão. Para ele, tudo era normal e não havia perigo em experimentar, o que era algo da sua própria natureza lupina. Jadiel se sentiu muito contente em ser apontado como o homem de confiança do pai, embora fosse um pré-adolescente. Administrar a fazenda Campos Verde, enquanto o pai cuidava da fazenda Gomes Ferreira, o fez pensar no grau de confiança que o pai depositava nele. Por isso, decidiu não decepcionar as expectativas do pai. Entre os funcionários, havia um grupo que não concordava em servir um moleque metido a macho antes do tempo. Estes não paravam de comentar e debochar do Jadiel, claro que sem ele saber. Quando soube disso, Aleilson foi ter com o grupo e alegou que, independente da idade, Jadiel era o patrão e que era melhor cada um se colocar em seu lugar. Quem não estivesse satisfeito com o trabalho, que pedisse as contas e caísse fora. Diante disso, Aleilson acabou dando um ponto final em qualquer gracinha. Jardel ficou responsável pelo mangueiro e coleta de leite, e como usava uma máscara de vítima de acidente com fogo, passou a ser conhecido como o Deformadinho. Por gostar do que fazia, ele era muito disciplinado. Mantinha uma higienização impecável no mangueiro, e o leite era sempre recolhido no horário certo. Além disso, os bezerros e vacas estavam alimentados corretamente. Foi quando Jadiel decidiu ir até o mangueiro para conhecer o rapaz que tantos elogios recebia por seu trabalho bem feito. Jardel estava recolhendo os vasilhames de leite quando Jadiel se aproximou. Ele já havia ouvido falar que o Deformadinho era de poucas palavras, mas decidiu ir ter com ele. O jovem, ao vê-lo, pareceu pasmo, ficando observando meio que sem ação. Na verdade, ele estava surpreso com o quanto seu irmão se parecia com ele. Era como se viesse em outra versão. Se não fosse a máscara que ele usava, Jadiel teria a mesma sensação. Sem ter noção de qualquer coisa e agindo como todos os demais, Jadiel ficou intrigado com o motivo dele usar aquela máscara e quis saber como foi o acidente.
Jardel sustentou a farsa de que foi um acidente com fogo num canavial. Foi quando, naturalmente, os dois se aproximaram um do outro e acabaram inalando os seus cheiros. Ambos tentaram disfarçar, até mesmo para não colocar a masculinidade em evidência, mas era perturbador para ambos sentir o cheiro um do outro, tanto que o coração de ambos começaram a bater acelerados. A vontade inusitada que sentiram era de se cheirarem mutuamente, uma reação natural de irmãos gêmeos lupinos. Mesmo que não comentem nada sobre isso, irmãos gêmeos lupino se sentem atiçados um pelo cheiro do outro e costumam se cheirar em segredo. É um comportamento estranho e sem explicação, mas o cheiro era tão irresistível que eles começaram a roçar os dentes na língua, como se estivessem mastigando, e aquilo lhes proporcionava satisfação. No caso do Jadiel e Jardel, por não terem sido criados juntos, lógico que aquilo foi muito embaraçoso, tanto que ambos se abraçaram e começaram a cheirar o pescoço um do outro com desespero e impulsividade. Todavia, Jadiel ficou tão assustado com aquilo que pediu desculpas ao empregado pelo cumprimento esquisito e logo tratou de sair sem jeito. Jardel também estava muito sem jeito. Não entendia que diabo de impulso foi aquele. Ele tentou se desculpar também, ao que Jadiel disse que era melhor eles esquecerem aquilo. Foi um contato muito constrangedor, tanto que Jardel, assim que terminou seu dia de trabalho, esperou o pai na casa que foi destinada a ambos e, apavorado, contou o que aconteceu e como estava arrependido e constrangido por ter vivido aquele estranho contato. Aleilson começou a sorrir e disse que era uma reação normal de irmãos gêmeos lupinos, o que era um sinal que, mesmo transformado, eles se reconheceriam. Explicou que aquilo era o elo gemelar lupino ativado e também um sinal que a primeira transformação deles não tardaria. Jardel alegou que aquilo foi algo muito esquisito e que fez questionar se estava louco. Afinal, não era gay. Para sentir a vontade de cheirar um homem assim, Aleilson começou a sorrir e até perguntou se ele havia visto o irmão depois disso, ao que Jardel alegou que depois daquele, ele é que não queria ver o Jadiel e estava aliviado pelo irmão também o estar evitando. Contou que estava muito sem jeito, imaginando que Jadiel pudesse até estar pensando que ele era um gay atirado, que ao primeiro contato caía embaraçando e cheirando o pescoço dos homens. Aleilson começou a sorrir e brincou alegando que adoraria ser pai e sogro dos dois ao mesmo tempo, ao que Jardel protestou com veemência e disse que o sol da roça só poderia ter derretido o cérebro dele. Enquanto isso, Jadiel, no casarão, imaginava a coisa estranha que aconteceu entre ele e o deformadinho. Ele não entendia que diabo deu nele, ou no deformadinho, para eles fazerem aquilo. E o pior foi que ele sentiu uma sensação boa. Muito constrangido, ele chegou à conclusão que precisava era de uma mulher. Como a Ana e a família dela estavam no casarão, ele inventou de ir até a cozinha para um breve momento de prosa. Alguns peões estavam em volta de uma fogueira prosseando, entre eles o pai da Ana. Com isso, Jadiel decidiu aproveitar a distração dos pais da Ana para se meter no quarto dela, onde se amaram loucamente, mesmo temendo serem surpreendidos por alguém. Intrigado, Jadiel tentou repetir a experiência que viveu com o deformadinho, o que arrancou risos de Ana ao ter o pescoço cheirado daquela maneira. Ela chegou até a soltar um riso mais alto e perguntou o que deu nele. Ele disfarçou, mas ficou surpreso em perceber que aquilo, quando praticado, não provocava a reação que ele sentiu quando fez aquilo com o deformadinho. Depois do momento perigoso e proibido com a Ana, Jadiel decidiu passar um tempo na beira do rio, e foi quando, para sua surpresa, avistou uma pequena fogueira. Ele decidiu se aproximar curioso e até se sentou num tronco de árvore colocado próximo à fogueira. Foi quando deparou-se com Jardel, que vinha com mais alguns gravetos. Naquele momento, ambos tomaram um baita susto. Jadiel até se levantou alegando que não sabia que a fogueira era dele. Isso, Jardel alegou que ele não precisava sair e que, embora não fosse nada combinado, ele precisava falar com ele. Jadiel pareceu surpreso
E foi quando Jardel perguntou até onde ele tinha a mente aberta para compreender situações que pareciam absurdas. Jadiel alegou que procurava elevar a mente acima de muitas coisas. Foi quando Jardel adiantou que precisava lhe contar uma história. Apesar de confuso, Jadiel se colocou à disposição para ouvi-la e, diante disso, Jardel alegou que contaria a história dos antigos donos daquela fazenda, sem mencionar nomes para o bom entendimento e raciocínio dos fatos, e prosseguiu contando sobre o massacre da família Fontes Verde, a fuga do único sobrevivente com os seus gêmeos, a entrega de um dos bebês a uma cigana, no intuito de aumentar as chances de sobrevivência deles, o nascimento de mais um filho de um casal de fazendeiros que, assim como os demais filhos de ambos, estavam condenados à morte, a troca dos bebês sem que os pais desconfiassem que o seu filho morto foi substituído por um dos gêmeos dos Fonte Verde. Jadiel ficou espantado e chocado com a história que o deformadinho contara. Nisso, Jardel indagou o que ele faria se descobrisse que o menino que foi mencionado na história fosse justamente ele. Jadiel ficou muito confuso e indagou: como assim? Diante disso, Jardel tirou a máscara e expôs o seu rosto. Jadiel o fitou incrédulo e quase caiu para trás. Primeiramente pelo choque de saber que o deformadinho nada tinha de deformado. Depois, o fato deles serem idênticos fisicamente. E finalmente, a comprovação que a história que ele mencionara era verídica e que ele era um dos envolvidos nela. Jardel alegou que sabia que tudo aquilo era um esforço e tanto para compreender e associar. Reforçou que era muita informação e que a maioria das pessoas surtaria e sairia correndo desesperada, mas que esperava que ele fosse forte e soubesse que, como seu irmão, ele estava à sua disposição para o que desse e viesse. Jadiel estava chocado, porém a sua primeira lamentação foi saber que a sua mãe não era de fato a sua mãe. Chorando, ele perguntou como poderia viver com aquilo, ao que Jardel alegou que ela não sabia de nada e que o melhor era não surtar. Tudo aquilo foi uma verdadeira bomba que explodiu com uma série de revelações. Jadiel estava tão confuso que nem sabia nem o que pensar. Triste, chocado e desanimado, ele se levantou até cambaleando. Jardel lhe deu um abraço e perguntou se ele não iria fazer nenhuma loucura, ao que ele prometeu que não. Já em casa, rumou para o seu quarto, onde chorou a noite toda. Ao saber o que Jardel fez, o pai repreendeu, alegando que foi muito imprudente e precipitado em ter revelado tudo aquilo de uma só vez. Diante disso, Jardel lembrou que a primeira transformação estava próxima e que Jadiel precisava confiar neles. No dia seguinte, Jadiel não tinha ânimo para nada, o que estranhou a todos. Os empregados mais próximos alegavam que ele não estava muito bem de saúde, o que causou estranheza. Assim que soube o que aconteceu, Catarina foi ter com o filho, que pediu para ela o deixar na dele, em seu quarto. Mesmo preocupada, ele respeitou o desejo dele em não ser incomodada. E no começo da noite, conforme as ordens do marido, partiu para a fazenda Gomes Ferreira. E foi quando já se retirava que Jadiel foi até ela e a abraçou, alegando que a amava muito e tinha orgulho de tê-la como mãe. Ele estava tão emocionado que estremecia em prantos. Ela até o pediu para ir com ela, mas ele alegou que o lugar dele era ali e que precisava resolver algumas coisas. Cheia de carinho, a mãe alegou que ele não precisava se envolver de cabeça em nenhum assunto. Afinal, ele ainda era um menino. Suas preocupações deveriam ser com outras coisas, não com uma fazenda. Mencionou que seu pai era muito cabeça dura e deveria dar a oportunidade dele viver as experiências de sua idade. No dia seguinte, Sebastião esteve na fazenda, mas Jadiel alegou que tivera apenas um mal-estar passageiro, mas que já estava melhor. Depois que seu pai adotivo se foi, ele esperou o cair da noite para falar com Aleilson. Comentou que sabia que ele era o seu pai e que fez tudo para salvar a sua vida. Contudo, ele precisava de um tempo para colocar o juízo no lugar. Eram muitas informações, dúvidas e tudo mais. Aleilson
alegou que sabia muito bem, e por isso tudo que ele queria era continuar trabalhando, pelo menos até a fase da lua cheia. Com o passar dos dias, Aleilson focado no trabalho, e foi quando percebeu que era o dia da primeira transformação dos filhos. Por conta disso, ele convidou Jadiel para uma caçada na mata, mas reforçou que ele deveria ir sozinho, somente Jadiel, Jardel e ele. O jovem concordou não só em ir, mas com todas as recomendações. Um fato que estranhou foram os porcos que Aleilson levou consigo. No entanto, o experiente caçador alegou que aquilo tinha uma afinidade importante. Já se aproximava da meia-noite e eles já tinham caminhado muito. Foi quando os efeitos da primeira transformação começaram a aparecer. Tanto Jardel quanto Jadiel apresentavam um aumento de temperatura corporal e até dificuldades em respirar. Foi quando Aleilson revelou ao Jadiel que se ele estivesse na fazenda, iria se colocar em risco e colocar também as pessoas. Ele era um lobisomem em sua primeira transformação. Para encurtar conversa, os dois irmãos começaram a salivar e a respirar ofegante. Nisso, o pai os recomendou a despissem, e logo veio o estágio das dores dos ossos quebrando e o relocamento deles na forma lupina. Somado a isso, o crescimento de pelos, transformações no rosto e o ganho de massa corporal. Foi um processo doloroso, mas logo Aleilson se deparou com dois lobisomens negros, de olhos amarelos, força assustadora e fome incontrolável. Aliviado, o pai percebeu que eles eram dois lupinos de consciência, pois entendiam muito bem o que ele falava, apesar dos instintos animalescos potencializados. Os irmãos devoravam os porcos com uma fome desesperada e logo partiram juntos para a caçada. Felizmente, não se expuseram a nenhuma propriedade. Passaram a noite caçando, uivando e devorando apenas os animais que topavam na floresta. No dia seguinte, Aleilson, que já havia pego algumas caças para servirem de confirmação que eles estavam caçando, então rumou para o lugar combinado, onde encontrou os dois irmãos já na forma humana e completamente esgotados. Ambos não conseguiam nem manter os olhos abertos, ao que ele alegou que a primeira transformação era a que mais maltratava. Assim que eles conseguiram reunir forças e já vestidos e tudo mais, Aleilson os levou para casa, onde serviu um poderoso chá para purificar o estômago e os demais órgãos do sistema digestivo, uma vez que era arriscado, caso eles não tivessem feito todo o processo de digestão na forma lupina. Mas felizmente, tudo deu certo. Por sorte, eles só tiveram transformações em 3 dias da fase da lua propícia. Por outro lado, os pais adotivos de Jadiel estavam inconformados com a ideia do empregado novato de levá-lo para caçar, mesmo tendo relatos de bichos estranhos redundando a fazenda. A história generalizada dizia que eram lobisomens. Alguns sitiantes tiveram sua propriedade atacada e houve avistamento de lupinos em vários lugares. Diferente do que se podia imaginar, não eram o Jardel ou o Jadiel, mas sim membros da matina lupina que Aleilson havia trazido consigo para reaver a sua fazenda. Eram cerca de 50 lupinos. Todos tinham em comum o fato de serem vítimas do ataque do Discord. Estavam desagarrados quando Aleilson os reuniu. Entre os lobisomens, 15 se chamavam Jardel, 10 tinham o nome de Jadiel, entre outros nomes lupinos. Ao chegarem ao povoado, eles se espalharam entre as fazendas, oferecendo seus serviços como peões para não levantarem suspeitas. Já outros preferiram acampar na mata. Estes foram avistados por jovens imprudentes. Foi uma verdadeira noite de desforra e a cidade ficou em pânico. Passada a fase da lua cheia, Aleilson foi conversar com Jadiel e alegou que os lupinos atacariam a fazenda Fontes Verde, no intuito de acovardar todos que viviam nela, pois ela deveria voltar às mãos dos verdadeiros donos. Jadiel ficou preocupado, uma vez que conhecia a teimosia de Sebastião. Porém, um fato inesperado mudou os rumos das coisas.
Sebastião foi baleado por um peão que o flagrou com sua mulher. A mulher do peão teve a morte no local. No caso, na beira do rio. Já Sebastião ainda tentou escapar baleado, mas só viveu a ponto de contar quem o matou e por quê. Quando soube do falecimento do marido, Catarina ficou desesperada, mesmo sabendo que ele a traía no momento que foi alvejado. Os capatazes foram quem tentaram socorrer o patrão, e logo em seguida, alguns saíram à procura do assassino, que foi pego tentando escapar da cidade, e teve o mesmo fim que o patrão da fazenda Gomes Ferreiro. Com isso, assim que soube que Aleilson era o dono da fazenda Fontes Verde, Catarina entregou-lhes as suas terras. Foi quando ela soube tudo o que aconteceu no passado, e só não se enlouqueceu por conta do apoio do Renato, e principalmente do Jadiel, que deixou claro que Aleilson era o seu pai, mas quanto à mãe, ele não conhecia outra senão Catarina. Com 1 ano da morte do Sebastião, Aleilson casou-se com Catarina. Contudo, meses antes de se envolver com ela e propor casamento, ele me perguntou o que eu queria como recompensa por tê-lo ajudado, ao que confessei que o desejava desde a primeira vez que o vi. Diante disso, ele me amou por 3 meses, me fazendo completamente sua e me ensinando o prazer de pertencer a um homem extraordinário. Por conta disso, eu realizei o sonho da maternidade. Tive um filho ao qual chamei de Ramon e que preencheu todo o meu vazio de vida. Hoje vivo para ele, mesmo temendo que ele no futuro venha se tornar um lobisomem como o pai e os irmãos. Aleilson e Catarina mais uma vez uniram as suas fazendas. Renato descobriu o amor de um jovem peão também gay e ambos passaram a viver juntos com o apoio do Aleilson e da Catarina. Jadiel, hoje com 18 anos, continua namorando firme a Ana. Já o Jardel namorava a Eveline, uma lupina de sina ativada, filha de um casal lupino que trabalhava para Aleilson. Na mega fazenda comandada por Aleilson, moram muitas famílias lupinas que ajudam no desenvolvimento dos negócios. Contudo, o maior sonho de todos é se deparar com um ataque do Discob, pois se no passado a fazenda Fontes Verde caiu diante do ataque sorrateiro dessa organização, hoje está preparada como nunca para qualquer confronto. Fael, esse foi o meu relato. Espero que possa ajudar muitos lupinos e servir de exemplo e reflexão, pois, mesmo que percamos tudo, podemos nos refazer. Agradeço a oportunidade de contar a minha história de vida. Aproveito para dizer que realmente o Elite Oculta é um dos melhores canais que aborda o tema lobisomem. Muito obrigado por tudo e boa noite. Se você gostou desse vídeo, gostou da minha voz também, você pode visitar o Você Acredita. O link do canal está na descrição. Lembrando a todos vocês que no canal sai vídeo todos os dias, entre 6 e 9 horas. Muito obrigado e boa noite.